Bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Espero que você encontre o que procura e que nossos vídeos façam a diferença para você. Nessa videoaula, vamos abordar o cálculo do volume de corpos. Nesse momento, quero pedir a sua contribuição para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, deixe agora o seu like e se inscreva no canal se quer continuar assistindo os nossos vídeos. Como calcular, então, o volume de um corpo? Se, em princípio, o volume requer 3 dimensões e eu desejo calcular este volume apenas com o uso de uma integral definida simples a uma única variável. Existem duas situações em que a integral simples pode nos ajudar. E são as situações que vamos ver neste vídeo. A primeira é para um corpo cujas áreas seccionais são conhecidas. E a segunda situação é para um corpo de revolução. Vejamos primeiro, então, como determinar o volume de um corpo com áreas seccionais conhecidas. Não esqueçam que todas as vezes que eu quero determinar uma grandeza através da integral definida, eu vou, na verdade, integrar o diferencial desta grandeza. Então, eu estou sempre buscando, nunca deixe de fazer isto, nunca deixe de explicitar quem é o diferencial desta grandeza. Então, eu quero determinar volume, eu explicito quem é o meu dV. Eu quero determinar calor, eu explicito quem é o meu dQ. Eu quero determinar trabalho, explicito dW, e assim sucessivamente. Isto vai facilitar em muito que o cálculo seja bem sucedido. Então, vejamos. Eu tenho aqui um corpo cujas áreas seccionais em função de x são conhecidas. Então, digamos que essa área seccional seja A em função de x e que meu eixo x, então, está nesta direção, né? Então, quem vai ser o meu dV? Observe que o meu dV, o meu elemento de volume, é um prisma cuja altura é igual a dx e sua área da base é a de x. Então, neste caso, meu dV é A de x multiplicado por dx, esse é o meu dV. Então, se neste ponto aqui o valor de x é igual a A e neste último ponto aqui o valor de x é igual a B, então o volume deste corpo é a integral, evidentemente, de A até B, de A de x dx. Então, observe como o conhecimento
do diferencial ajuda a obter a fórmula de integração. Vejamos então, claro, um exemplo. Neste caso, um elipsoide. Então, equação do elipsoide, x² sobre a² mais y² sobre b² mais e² sobre c² igual a 1. Então, quem é este elipsoide? Ele é semelhante a uma bola de rugby. A figura não ficou muito bem feita, mas não há problema. Aqui eu tenho a orientação do eixo x, do eixo y e o eixo z para cima. Então, observe que eu posso escrever esta equação como y2 sobre b2 mais z2 sobre c2 igual a 1 menos x2 sobre a2 e, portanto, eu tenho y2 dividido por b2 que multiplica 1 menos x2 sobre a2 mais z2 c2 1 menos x2 sobre a2 igual a 1. Então, para que isto? Para mostrar que em cada seção ao longo do eixo x eu tenho uma nova elipse com semi-eixos. Então, em cada seção x, elipses de semi-eixos. Claro, o tamanho dos semi-eixos em função de x, b vezes a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre a2 e c vezes a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre a2. 1 menos x2 sobre a2. Então, se a área de uma elipse, área da elipse de semi-eixos A e B é π vezes A vezes B. Então, A de x é π vezes b, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre a2, c, raiz quadrada de 1 menos x2 sobre a2, que é igual a πbc vezes 1 menos x2 sobre a2. Então, observe, ao longo do eixo x, a variável x que varre todo o volume deste elipsoide vai de menos A até A, porque o semi-eixo em x tem tamanho igual a A. Então, ela vai de menos A até mais A. Então, o volume que eu quero é a integral de menos A até A de π bc 1 menos x2 sobre a2 dx. Então, o meu dv então, é π bc 1 menos
x2 sobre A2 dx, uma vez que na nossa tela anterior vimos que dv é A de x multiplicado por dx. Então isso aqui é π bc vezes a integral de menos a até a de 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado dx. Então aqui eu tenho a variável x avaliada de menos a até a, que é igual, então essa integral é πbc vezes a variável x menos x ao cubo sobre 3a ao quadrado avaliado de menos a até a. Então isso é πbc vezes, então, x de menos a até a é 2a. Menos x ao cubo sobre 3a2 é igual a sobre 2a sobre 3. 2a sobre 3. Então, isso é igual a 6a menos 2a, 4a sobre 3. Então, isso é π ABC, 4π ABC sobre 3. Então, é o volume desse elipsoide, é 4π ABC sobre 3 unidades de volume. É o volume do elipsoide. Um caso particular, mas que vale a pena estudar à parte, um caso particular de um corpo descrito por suas áreas seccionais, é o caso de um corpo de revolução. É o caso de um corpo de revolução. Por quê? Eu tenho aqui o eixo X, o eixo Z, o eixo Y, e aqui eu tenho uma certa curva que eu vou fazer girar em torno do eixo X. Então eu vou ter um corpo que foi gerado ao rodar esta curva em torno do eixo X. Certo? Então esse é um caso particular porque A de X, por que é um caso particular? Porque A de X, essa curva é é Z igual a f de x. Então, cada uma dessas alturas é igual a f de x. Certo? Então, quem vai ser o meu A de x? É π vezes f de x ao quadrado. Certo? Que é a área de cada uma dessas circunferências. Já que a área da circunferência é πr2. O raio passa a ser esta altura, e esta altura é igual a f de x. Então, a área de cada uma dessas seções é π vezes f de x elevado ao quadrado. Então, o meu dv é π vezes f de x elevado ao quadrado dx. Certo? Então, este é o meu dv, logo, o volume de um corpo de revolução é π integral de A até B, admitindo que esse corpo eu fiz girar a parte da curva que está contida entre A e B, certo?
é π integral de A até B, de f de x ao quadrado, dx. Então podemos ver aqui, por exemplo, o volume de um cone. Então aqui eu tenho a reta z igual a x sobre 2, a altura igual a h, aliás, isso a altura, e o raio desta base, h sobre 2. Então, volume do cone que eu espero obter é π R2H sobre 3. Neste caso, R é H sobre 2. Por quê? Porque esta reta, a equação desta reta é Z igual a x sobre 2. Então, se x vale h, esta altura aqui vale h sobre 2. Então, quem é o meu raio? É h sobre 2. Então, eu espero obter π vezes h sobre 2 ao quadrado vezes h de novo, dividido por 3. Isso aqui é h ao quadrado sobre 4, portanto, o que eu espero obter é π h ao cubo sobre 12. Que aqui sobram 4 vezes 3, 12. Então, o volume que eu espero obter é π h ao cubo sobre 12. Então, vejamos aqui, V é π vezes a integral de 0 a h, de 0, de x igual a 0, até x igual a h, de x sobre 2 elevado ao quadrado dx. Então, isso é π sobre 4. De onde veio esse 4? 2 ao quadrado, foi lá para fora. Integral de 0 a h maiúsculo, de x ao quadrado dx, que é π sobre 4, x ao cubo sobre 3 de 0 a h, que vai dar π h ao cubo sobre 12 unidades de volume, graças a Deus, deu igual. Vejamos agora então um segundo exemplo que é dado pela rotação de uma circunferência x, y. Eu tenho aqui a minha circunferência. Quando eu rodar esta circunferência, vai gerar um anel, certo? Quando eu rodar ela aqui, vai gerar um anel, onde aqui o centro deste lugar é igual a B, o raio é igual a A, portanto, esta altura aqui é B menos A, e esta altura de cima é B mais A. Então, eu vou ter vou rodar e vai gerar, então, vamos desculpar a minha deficiência para o desenho aqui nesta ocasião a mão livre. Então eu tenho um anel depois que isso gira. Então este raio interno aqui, como dissemos ali, é B menos A, enquanto que este raio externo é B mais A.
E a equação desta circunferência é x ao quadrado, esta circunferência aqui, é x ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual a ao quadrado. E claro, aqui dá para ver claramente neste desenho que b é maior do que a. Então esta é a equação. Vimos então que o nosso volume, o nosso diferencial de volume é a de x vezes dx, certo? Então, esta altura desta banda inferior, fazendo de novo o desenho, eu tenho aqui uma banda inferior da circunferência, né? Se eu explicitar aqui, trabalhar esta equação, eu vou ver que se x ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a ao quadrado, então y menos b ao quadrado é a ao quadrado menos x ao quadrado, y menos b é a raiz de a2 menos x2, e y é igual a b mais ou menos a raiz de a2 menos x2. Por que b mais ou menos? Porque essa banda inferior da circunferência possui equação b menos a raiz de a2 menos x2, enquanto que a banda superior da circunferência possui a equação y é igual a b mais a raiz quadrada de a2 menos x2, certo? Então, na verdade, eu terei um v igual a v1 menos v2. Por quê? Porque quando eu girar a banda superior, eu vou obter algo parecido com um disco. E aí eu tenho que abater o volume gerado por essa banda inferior. Aí eu vou ficar com o volume do anel. É como se fosse uma aliança mesmo aqui, o volume. Onde o meu V1 é π vezes a integral de b mais a raiz quadrada de a2 menos x2, tudo isso ao quadrado dx. E o meu V2 é π vezes a integral de b menos a raiz de a2 menos x2. Então, quando eu abato este volume V1 do volume V2, eu fico com o volume que eu desejo, né? Então é como se no volume V1 aqui, para não ter que fazer um desenho tridimensional, eu teria então, refazendo aqui, eu teria então algo parecido com isto. O meu V1 seria visto planamente olhando de lado, seria este volume, enquanto que o meu volume V2 seria este volume aqui agora. Então, quando eu abato o volume V1 do volume V2, eu fico exatamente com o volume do anel. Certo? Então vejamos quem é o meu volume V1 desenvolvendo aquela integral. Claro que as integrais são de menos a até a, porque se o raio deste anel é a, então significa que neste lado aqui eu tenho mais a e neste lado de cá eu tenho menos a. Então, se é isso que eu vou girar, então é a integral de menos a até a de b ao quadrado
mais A2 menos x2 mais 2b raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Então, observe que tudo isto aqui já é o quadrado de b mais a raiz quadrada de A2 menos x2, tudo isso elevado ao quadrado. Esse é o meu volume V1. E meu volume V2 é a integral de menos A até A de B2 mais A2 menos x2 menos 2b raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Claro, tudo isso multiplicado por π, tudo isso multiplicado por π. Então, quando eu abato V1 de V2, observe que o b ao quadrado vai embora, o A2 menos x2 vai embora e sobra este menos este, mais diminuído do menos, dá 4b raiz quadrada de A2 menos x2 vezes π. Então, o volume que eu estou procurando é 4πb integral de menos A até A vezes a raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então, meu volume é 4πb integral de menos A até A da raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Resolvamos, então, separadamente a integral indefinida por enquanto, porque, pelo teorema fundamental do cálculo, basta descobrir a primitiva e avaliar esta primitiva entre menos A e A. Então, resolvamos aqui raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Ora, substituição trigonométrica, x igual a A seno de t, dx igual a cosseno de t dt. Então, a integral da raiz quadrada de A2 menos x2 dx é a mesma integral da raiz quadrada de A2 menos A2 seno ao quadrado de t vezes dx, que é A cosseno de t dt, que é então igual a A, com esse outro A aqui, A ao quadrado, integral da raiz de 1 menos o seno ao quadrado de t, cosseno de t dt. Ora, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, raiz de cosseno ao quadrado é cosseno, então isso é A ao quadrado vezes a integral de cosseno ao quadrado de t dt, que é A ao quadrado vezes a integral de 1 mais o cosseno de 2t sobre 2 dt, que é A ao quadrado vezes t sobre 2 mais o seno de 2t sobre 4. Agora, a integral de menos A até A da raiz quadrada de A2 menos x2 dx é a integral de A2 cosseno ao quadrado de t dt. Ora, se x é A seno θ, quando x é menos A, significa que o seno de t,
falei seno de θ, mas é claro que é seno de t, que o seno de t é igual a menos 1. Logo, t é menos π sobre 2. Quando x é igual a a, que é o caso do extremo do limite superior de integração, o seno de t é igual a mais 1. Logo, o limite superior de integração nesse caso é π sobre 2. E isso, então, é igual a ao quadrado vezes a avaliação de t sobre 2 mais o seno de 2t sobre 4 entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Eu já vejo que 2t, no caso de π sobre 2, é igual a π, e 2t, no caso de menos π sobre 2, é menos π. Menos π e mais π são arcos côngruos. Quando eu faço a diminuição, eu elimino esta parcela e sobra só esta, portanto, aqui eu tenho πa2 sobre 2. Então, se a integral que eu queria resolver está pré-multiplicada por 4πb, então o volume do corpo que eu estou procurando, que é aquele anel, é igual a 2π2 A2 vezes b. Recapitulando, então, é 4πb vezes π A2 sobre 2, que é então igual, de fato, a 2π2 A2 vezes b unidades de volume.